Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. O Dia Internacional de Luta Camponesa, 17 de abril, é uma data de memória de não conformidade. Uma data para lembrar do povo camponês, linha de frente da alimentação nacional. Pessoas que movem o campo e o Brasil. 17 de abril foi escolhido porque na mesma data, em 1966, trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela Polícia Militar do Pará. Um massacre de quem lutava por terras, por espaço, por justiça, pelo combate à pobreza e contra a expansão desse campo industrial que hoje a gente conhece tão bem, infelizmente. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo, um Cantos do Sabiá de resistência pela luta camponesa. Olha, o Cantos é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio, já clica para seguir a gente. Mas sabia que tem um outro jeito de não perder nenhum de nossos podcasts? Pois é, o Centro Sabiá inaugurou um canal no WhatsApp para toda semana você saber que a agroecologia é o foco. Lá você vai receber nossos vídeos, podcasts e jornais, o 2 Dedos de Prosa do Centro Sabiá. Não perca nada e fique por dentro. Siga o Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. O link para participar do Agroecologia em Foco está na descrição desse podcast. Simbora! Hoje falamos sobre a luta camponesa e os novos desafios. O Dia Internacional de Luta Camponesa, 17 de abril, é uma data de memória de não conformidade. Uma data para lembrar do povo camponês, linha de frente da alimentação nacional. 17 de abril foi escolhido porque na mesma data, em 1966, trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela Polícia Militar no Paraná. Um massacre de quem lutava por terras, por espaço, por justiça, pelo combate à pobreza e contra a expansão desse campo industrial que hoje a gente conhece, infelizmente, no meio rural. Estamos a quase 60 anos de distância desde que o conflito que deu nome a esse dia, o Dia Internacional de Luta Camponesa, aconteceu. E o campo permanece em conflito por terras, contra a expulsão, contra um agro que não alimenta, que envenena, e também contra a força de uma energia renovável que enfraquece o campo. A luta camponesa continua. Bora falar do hoje dessa luta? Bora falar dos novos desafios. Quem conversa com a gente é João do Vale, ele que é integrante da CPT em Pernambuco, a Comissão Pastoral da Terra. É diretor do filme Vento Agreste. Ele faz parte da Teia dos Povos de Pernambuco. Então, muito bem-vindo, João do Vale. Bem-vindo ao nosso programa. Salve, salve, João Lucas. Salve, salve, gente que está ouvindo aqui o programa. Quero dizer que estou muito feliz em poder conversar com vocês um pouquinho. Espero que vocês aí que estão ouvindo estejam bem e que, apesar das dificuldades que existem, estejam com esperança. E olha, João, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. João, puxando essa discussão, o que significa essa data para o povo do campo no nosso hoje? Nesses quase 60 anos, essa luta camponesa muda? João Lucas, eu que agradeço de poder conversar com vocês. Agradeço o convite, agradeço a confiança. João, o que tem de mais antigo nesse país, na minha opinião, é a luta pela terra. Então, a história do Brasil pós-invasão colonial é justamente a história de luta pela terra, né? Que é a nossa luta mais antiga. O Brasil, esse país que veio a ser chamado de Brasil, ele se inicia com o roubo da terra, né? E com a violência contra os povos da terra. Então, eu te diria que a luta ela se adapta às necessidades de sua época. Mas a luta é constante. Então, os povos do campo, eles são especialistas em luta, né? Eles sabem dizer, explicar, ensinar, repassar tudo sobre luta. Faz 500 anos, né, que nós estamos nessa resistência. Antes, uma luta por direitos, por terras, por território. Hoje,
uma luta por direitos, por terras, por território também. João, é claro que é longe disso, mas faz parecer que nem avançamos com essa luta camponesa, né? É verdade isso? O que mudou de fato? Avançamos? João, eu acho que eu tenho dificuldade de dizer se a gente avançou ou não. Talvez o termômetro não seja esse. Até porque a história, ela não é só sobe ou só desce. Ela é feita uma montanha-russa, né? Ela sobe, desce. Depende da época, depende do lugar, depende do momento. Mas se a gente pensa que até bem pouco atrás existia a escravidão legalizada e hoje não existe mais, talvez a gente possa dizer que a gente tem grandes vitórias acumuladas. O problema é que o capitalismo ele gasta todas as forças que ele tem para nos destruir. Então não é uma tarefa fácil resistir, né? Não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que assim, se a gente pensa que o mundo que o capitalismo construiu evidentemente deu errado, esse caos planetário, né, esse suicídio coletivo da espécie humana, é uma obra do capitalismo. Isso aí a gente nunca teve dúvidas e agora é que a gente não tem mesmo. E ao mesmo tempo pensar que o mundo que os camponeses e as camponesas oferecem é o único mundo que pode salvar o planeta, então eu digo que a gente está no caminho certo. E já falamos aqui, né? Novos desafios se apresentam num novo normal de climas extremos, de um campo que cada vez mais sofre com mudanças climáticas, com o aquecimento global. João, como essa urgência, essa emergência climática conversa com essa luta camponesa? Esses projetos que chamam, né, de progresso, de modernidade, de desenvolvimento, eles necessariamente começam com uma grande mentira. É uma mentira que ela dá sustentação às violências que vêm em seguida. Isso é comum. Isso acontece nas grandes obras, isso acontece com o agronegócio, isso acontece na América Latina e no mundo todo. E a grande mentira dessa chamada transição energética é a própria transição energética. Primeiro porque não está havendo transição energética. A gente não está mudando de uma fonte poluente para uma fonte não poluente. A gente está fazendo adição energética. O capitalismo precisa de mais energia. Então, junto com as fontes fósseis, né, petróleo, gás, carvão, agora está chegando a fonte eólica e solar. Então não tá cambiando, não está havendo substituição. A segunda questão é que o Brasil é um dos países que tem a fonte mais limpa do planeta. Então, praticamente toda a nossa energia já era limpa, sabe? Mais de 70%. Então, nós seríamos o último país a se pensar numa transição energética, se fosse transição energética, e não adição, como eu falei agora. Então, tem coisas estranhas acontecendo. Que a resposta é, as empresas chegaram aqui não por uma preocupação com a natureza, mas por uma necessidade de mercado. Elas precisavam vender seus produtos. E o Brasil, como um país que gosta de ser, né, infelizmente, colonizado, se coloca como um lugar ainda colonial, ele não só abre as porteiras, mas ele vai lá e chama os colonizadores para cá. E a terceira coisa que conforma essa grande mentira da transição energética, João, é que os grandes sujeitos, né, poluentes que emitem gases de efeito estufa no Brasil não é a produção de energia, que eu já falei que é a maioria limpa, mas é a agropecuária. O Brasil é um país um pouco diferente, sabe, sobre a questão da emissão de gases de efeito estufa. A maioria dos países do mundo, o que mais emite gás é a produção de energia. Aqui não é isso. Aqui é justamente o agronegócio. Seja com o desmatamento, que emite gases de efeito estufa, seja com a ruminação dessas milhares e milhares de cabeça de gado, né? Temos o segundo maior rebanho do mundo, ou seja, com produtos que estão nos agrotóxicos, nos fertilizantes químicos. Então, falar em transição energética no Brasil, se fosse falar de maneira honesta, real, científica, né? Era, na verdade, falar de acabar com o agronegócio e, enfim, deixar que os camponeses vivam no campo. Então, isso é transição energética para o país, acabar com o agronegócio. Porque são eles que emitem gases de efeito estufa nesse país. Então, torre eólica, na verdade, é um jeito de rico ficar mais rico e camponês sofrer mais.
E é uma acumulação de desafios, porque mesmo aquilo que vão apresentar ao campo como solução, vem também com suas mazelas. Hoje o Nordeste brasileiro convive com uma epidemia de aerogeradores que retiram mais terras, adoecem e expulsam agricultores de suas casas. João, como essa energia dita, né, limpa, está afetando a vida no campo? Que contradições têm aparecido nesse processo? Já existem mais de 1.000 parques eólicos instalados no Brasil. Eu acho que mais ou menos 900 deles são no semiárido, né? São no sertão. E todos eles produzem violência contra comunidades. Não tem como você morar em um lugar e um parque eólico chegar e tua vida continuar como era antes. Necessariamente, a tua vida vai ser violentada pelo parque eólico, porque o barulho, ele é insuportável, né? Para o camponês que viveu a tua vida em silêncio, para a camponesa que viveu a tua vida em silêncio. Então, a gente não tem como calcular, mas a gente pode dizer que são milhares de famílias camponesas no Nordeste em estado de sofrimento e de violência. Adoecidas, né? Esse estudo ele é super interessante. É um estudo pioneiro aqui no Brasil e está trazendo elementos muito importantes para a gente, de fato, né, mostrar a realidade, assim, a realidade de sofrimento. Esses dias, uma reportagem que falava justamente dessa pesquisa, a diretora da Abeólica, que é a agência que é a grande articulação, a associação das empresas, ela disse que só existia problema em 3 ou 4 parques no Brasil todo. 3 ou 4 parques são só os que a gente tem no Agreste de Pernambuco e já tem problema. Então é como se só tivesse problema no Agreste de Pernambuco, o Nordeste mais não tem, né? E a gente tem notícia, principalmente através do MAR, que é o Movimento de Atingidos por Renováveis, que existem muita gente sendo impactada, sofrendo com parques eólicos, sabe? Nordeste todo. São milhares de famílias, é muita gente adoecida, é muita gente sofrendo. Gente e bicho, né? Os bichos também adoecem. Então o pessoal adoece, quem consegue ir para a cidade vai para a cidade, quem não consegue fica adoecido, esperando adoecer mais ou então morrer. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E na verdade, é ridículo quando a representante do setor ela minimiza esse problema que ele é pandêmico, assim, o nível de pandemia no Nordeste, a dizer que são 3 ou 4 parques. Né? Isso é mais uma violência contra essas pessoas que estão sofrendo. São os parques eólicos que em Pernambuco, num estudo feito pela UFPE com a Fiocruz, têm adoecido a vida camponesa. Mais de 70% das pessoas que moram próximas aos geradores de energia eólica têm problemas de saúde relacionados a eles. João, como os movimentos têm enfrentado a própria CPT ou até denunciado isso? O Brasil adotou um modelo no campo que é de uma suposta convivência entre o camponês, a camponesa, as comunidades tradicionais e o agronegócio, como se eles pudessem conviver em paz, como se fosse possível haver uma harmonia, como se eles não fossem necessariamente antagônicos, porque a existência do agronegócio é necessariamente o fim da vida camponesa. O agronegócio ele vive de tomar, de roubar a terra dos camponeses. Então, e o agronegócio ele precisa cada vez mais de terra. Ele nunca vai se conformar com a terra que tem. E toda a terra que o agronegócio hoje controla já foi um dia terra camponesa. Então, é difícil. É bem difícil. É mais difícil ainda quando o camponês ele tem uma lista imensa de dificuldades para produzir, para sustentar no campo, principalmente dificuldades financeiras, e o agronegócio não. A gente teve agora o último plano Safra, foi o recorde da história de dinheiro público destinado para o agronegócio. Enquanto que os camponeses recebem a mixaria, né? Com 1 milhão de dificuldades para conseguir acessar esse recurso. Então, sim, é muito difícil conviver. E os camponeses, as camponesas são muito fortes, assim. Aí eu vou repetir, faz 500 anos, né? Porque o agronegócio, ele é o filho mais novo da invasão colonial. Ele é o herdeiro do chicote, né? Cabe a ele agora perpetuar a violência, assim. O mesmo campo com novos desafios. Quase 60 anos de distância desde que um massacre aconteceu.
para que gerasse essa data, né, de lembrança da luta camponesa. Quase 60 anos depois, muito mudou. E muito mudou, inclusive, para pior. Hoje o campo vive novos desafios. Precisamos conversar sobre eles. Mas agora a gente vai fazer uma rápida pausa. Fica aí, que o nosso programa volta já com mais dessa luta camponesa e seus novos desafios. Com mais um pouco desse papo com João do Vale. Fica aí, a gente volta já. Agroecologia em Foco. Você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre a agroecologia, meio ambiente, sobre a agricultura urbana e familiar? Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Siga o Agroecologia em Foco, canal do WhatsApp do Centro Sabiá. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Cadê esse menino, hein? Júnior! Ô, Júnior! Oxente, Tita, o que foi, mulher? Tão cedo por aqui? Eu vim chamar tu pra reunião que vai ter das juventudes. Aff, sabia que tu não tava nem pronto? Eu mesmo não. Que reunião é essa, Tita? Ô, Júnior, presta atenção na vida. Por esses dias vai estar acontecendo o encontro dos jovens aqui na nossa comunidade. E é? Ave Maria. Ô, Tita, que encontro é esse mesmo? Menino, é o encontro para falar do novo projeto das juventudes. Ele se chama Juventude e Agroecologia, tecendo saberes para sucessão rural e resiliência climática. Ah, tô me lembrando, Tita. É aquele projeto que vai ter um monte de atividade boa, nova, pensando no futuro da juventude no campo, não é isso? Mas que isso, Júnior? Pensando no agora. Aqui no município mesmo vai ter um monte de atividades. Vai ter formação em agroecologia, Oficinas práticas, trabalhando temas que a gente mesmo vai escolher. Oxente, como assim, Tita? Se a gente daqui quiser, sei lá, aprender sobre criação de galinhas, por exemplo, será que eles vão ensinar isso pra gente? Sim, menino, isso mesmo. O foco desse projeto é fortalecer as juventudes para gerarem alimento e renda para sua família. Ah, que massa! Olha, vai ter também um encontro de planejamento. Encontros com a própria CJMA, que é a Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia. Com a CJMA? É mesmo, é? Pra que isso? Ah, para trocar experiências de juventudes, fortalecer uma identidade que só as juventudes têm. Vai ter também intercâmbio, né, para visitar sistemas agroflorestais de outros lugares, né, Tita? Isso mesmo, Júnior. E vê que massa. Mais do que formação, a gente vai ter uma coisa que a gente anda precisando tanto aqui no campo. Já sei. Renda para juventudes, é isso? Mais ou menos, Júnior. As ações do projeto vão nos ajudar a melhorar a nossa renda. Através das formações, encontros, intercâmbios, não é isso, Tita? É sim, Júnior. Porque a gente vai aprender um monte de coisas que vai nos ajudar a melhorar a nossa vida. E com certeza gerar renda pra gente também, né? Pois eu já me animei, viu, Tita? Agora, como é que faz para participar, hein?
Oxe, é muito fácil, menino. É só falar com o técnico ou a técnica do Sabiá que acompanha aqui a nossa comunidade. Pois então simbora, Tita. Chamar todo mundo para participar. Isso! Juventude e Agroecologia. Tecendo saberes para a sucessão rural e resiliência climática. Chama todo mundo! Simbora. Vamos, Júnior! Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com João do Vale, agente da CPT, a Comissão Pastoral da Terra em Pernambuco. Hoje nosso assunto é a luta camponesa e os seus novos desafios. É preciso procurar caminhos contra o veneno, contra a energia nada renovável para o campo, por terras, contra a expulsão do campo, contra as doenças que hoje assolam mais e mais agricultores e agricultoras camponeses. João, onde a luta camponesa tem buscado esse caminho? Eu acho que a luta camponesa, ela encontra o caminho no encantamento da natureza. É muito difícil quem vive no mato, quem vive na floresta, não se encantar pela planta que nasceu, pelo passarinho que cantou, pelo sol que subiu, pela lua que subiu. Então isso permite que a gente entenda o movimento da vida, que a gente entenda o tempo e se reconheça como integrante do tempo. Isso somado à espiritualidade, à fé, independente de qual fé o camponês e a camponesa tenha, isso traz para ele também um sentido, né? Para ela também um sentido da vida. Então isso permite que a luta exista. Isso permite que a luta exista. E se a gente soma aí a vida comunitária, o pensar coletivo, que não é um pensar coletivo, vamos dizer, que é artificial, sem dificuldades, sem problemas, mas é um pensar coletivo da vida real que imprime, sim, uma vantagem da vida sobre a morte. Então, eu acho que são nesses lugares, é na própria natureza, é na espiritualidade e é no viver coletivamente com todas as suas dificuldades, que é isso, que os camponeses encontram força, encontram um caminho para dizer: eu sou camponês, vou viver e vou lutar como camponês. Lembro até uma frase de Pedro Casadáliga, que também Emiliano Zapata fala algo parecido, que ele disse: eu vou morrer de pé como as árvores. Eu acho que serve muito para o povo do campo, sabe? Então vamos ser objetivo, até utópico, João. Imaginar um campo melhor, um campo justo, um campo que a pessoa queira envelhecer e o jovem possa ficar. João, o que precisa mudar para que o campo volte a ser um lugar de futuro, um lugar de esperança? Imagina, João Lucas, um roçado, a terra já está ali arada, acabou de chover, tem centenas de trabalhadores do lado de fora da porteira, enxada, todas as ferramentas de trabalho estão ali já com a comidinha, com o lanche, chapeuzinho por causa do sol, estão conversando, estão rindo, e estão ali na porteira com ansiedade imensa para tentar entrar naquela roçada e plantar. Conhecimento crioula já tudo nas garrafinhas. A experiência de inverno diz que o inverno vai ser muito bom, que vale a pena plantar. Só que ninguém deixa eles entrarem, né? Então eles ficam lá de fora. O inverno passa, a terra seca, e é isso que acontece no nosso país, né? Nenhum governo, infelizmente, nem o governo do Lula, nem o governo Dilma, assumiu seriamente a causa camponesa. Não fez reforma agrária, não titulou territórios tradicionais. Na verdade, a paixão tem sido o agronegócio. Então, o campo só vai ter uma vida de menos violência, porque ainda é uma vida de felicidade, né? Mas também é uma vida de felicidade com muita dificuldade. Então, só vai ter quando existir algum governo que verdadeiramente assuma a causa camponesa. Porque não é só uma omissão, né? Não é só um movimento de não assumir a causa camponesa, é de assumir a causa do inimigo dos camponeses, que é o agronegócio. E com isso, financiar, permitir, através inclusive de ações do Estado, que as violências contra o povo do campo aconteçam. Então,
Esse dia chegará, né? A história, ela tá viva. Mas até agora, eu acho que é o que a gente tem. Muito bem. É nessa esperança, é se apegando a essa utopia que a nossa conversa vai chegando ao fim e eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. João, quase 60 anos que inspiraram a luta camponesa a lembrar de um massacre, de uma derrota, de mais uma injustiça contra o povo camponês. A luta camponesa, João, é permanente? Mete o bico. João, as grandes rebeliões do mundo que triunfaram foram quase todas camponesas. Para onde a gente olha, para a época que a gente olha, tem levante camponês que foi vitorioso. Alguns foram derrotados, mas são símbolos de esperança, são símbolos de teimosia camponesa. A nossa história do Brasil, a história do Nordeste, ela é recheada de rebeliões. Inclusive tem umas que a gente nem lembra ou nem conhece. Esses dias eu conheci através de uma amiga a revolta dos maribondos. Camponeses de vários estados do Nordeste descobriram que o governo estava querendo fazer um grande censo, que na verdade era um grande mapeamento de pessoas para serem reescravizadas. E o povo se rebelou e impediu que isso acontecesse por décadas assim. Então, não tem como não ter fé nos camponeses, nas camponesas. Eles são o epicentro, a gênese, a cimento da revolução, da revolta, da rebeldia, da mudança, sabe? Principalmente de um mundo que está em colapso ambiental, colapso climático. É como se eles falassem assim: eu disse a vocês, né? Eles estão falando, então, eu disse a vocês. Não dá para dizer quando é que a gente vai enfrentar uma nova época, né, de grandes revoltas e rebeliões, mas essa época vai chegar porque durante toda a nossa história houve isso. Houve uns momentos onde as coisas estavam um pouco mais silenciosas e outros onde as coisas estavam mais aquecidas, né? Então vai chegar. Eu acho que nosso papel é colocar mais lenha nessa fogueira para antecipar a chegada. Nosso papel é antecipar a chegada. Uma luta para inspirar novas lutas. João, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista tá acabando aqui. Tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está nos ouvindo? Para quem sabe, hoje, camponeses, camponesas que convivam com esses novos desafios que a gente tanto falou aqui. João, eu diria assim, abraça uma árvore. Isso há um tempo atrás era rechaçado entre muitos de nós, né? Que acreditávamos que a luta de classe, que a revolução, ela não passava pelo afeto com a natureza, né? Não passava por contemplar, por admirar, por escutar, por aprender, né? Com outros seres que não são os grandes intelectuais revolucionários, assim. Então abraça uma árvore, eu diria isso para mim, para todo mundo. Abraça uma árvore, converse com um passarinho, fique numa sombra, admire o silêncio e que a gente possa lutar para cada vez ter mais árvores, para cada vez ter mais passarinhos, para cada vez ter mais silêncios, né? Eu acho que esse mundo que a gente tem para construir é o mundo do silêncio contra o mundo do barulho. Obrigado, gente. Como dizemos aqui no sertão, vá desculpando qualquer coisa. E que a gente se encontre. E que se a gente não se encontrar, mas que a gente esteja de coração, de espírito, em comunhão. Um abraço. Vamos à luta. Seja feliz, todo mundo. É isso. Viva essa luta, viva essa resistência, resiliência tão comum, infelizmente ou felizmente, ao nosso povo camponês. João, muito obrigado pela sua participação. Gente, conversei com o João do Vale, integrante da CPT em Pernambuco, a Comissão Pastoral da Terra. Ele é diretor do filme Vento Agreste e faz parte da Teia dos Povos de Pernambuco.
Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelas redes sociais, que a gente sempre fala, né? Instagram, no Facebook, você procura pelo Centro Sabiá. Mas além das nossas redes sociais, você pode nos encontrar em nosso site e quem sabe até participar do Centro Sabiá, fazer a sua doação mensal, ser um membro, um colaborador daqui. Então acessa aí centrosabiá.org.br. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.